E na terça-feira, enquanto nós compartilhávamos ali, uma das perguntas foi falando sobre a oração fervorosa. E nós começamos a falar sobre o desafio que é se manter nesse lugar de orar fervorosamente. E às vezes a gente acha que o fervor vem na oração mais acalorada, né? Com mais gritos, com uma voz um pouco mais alta. Mas não é bem assim. Isso não é a representação de uma oração de fervor, uma oração que se mantém acesa. E nisso eu comecei a meditar sobre quantas promessas nós como igreja temos recebido. E aí eu quero que você vá trazendo a sua memória. Quantas pessoas já estiveram aqui neste púlpito e declararam palavras da parte do Senhor? E nós cremos que foram da parte do Senhor, amém? E que nós recebemos palavras grandiosas, de coisas grandes, de coisas intensas que o Senhor está fazendo, fez, faz e fará. Coisas grandiosas que nós iremos viver, porque o Senhor está nos chamando para fazer a diferença num mundo caótico. E nós, como uma igreja, família, precisamos estar fortalecidos neste propósito. Nos mantermos firmes diante daquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. E nessa condição, então, eu fiquei também pensando sobre o quanto essas coisas tão sobrenaturais, às vezes, nos atemorizam, nos preocupam. Quando a gente fala de construir um grande templo, de avançar, conquistar 10% da cidade, às vezes o temor começa a tomar conta do nosso coração. Mas, para que nós possamos vencer as dificuldades, vencer os grandes desafios, para que nós possamos avançar rumo àquilo que o Senhor tem nos chamado para alcançarmos, nós precisamos nos exercitar. E aí eu lembrei de uns marombados, na minha célula tem um monte, sabe, né, os irmãos do CrossFit. E eu estava conversando, esses dias conversando, que só de olhar os videozinhos que eles fazem, a gente já cansa. Não sei se você é assim também, mas eu vejo uns exercícios que eles fazem, eu tenho vontade de correr. Eu falo, nossa, já malhei só de olhar, de tão cansada que eu tô, de perna para o ar, andando. Esses dias estava acompanhando o campeonato do Davi. Gente, que desespero que me deu aquilo. Era eu, o Lucianinho, a Vanessa, né? Nós desesperados lá, assistindo. E ele fazendo as flexões e fazendo todos os exercícios. Eu falei, gente, eu não aguentava nem o primeiro. Manda fazer um polichinelo, querido. 10 vezes para você ver. A gente já está com a língua do lado de fora. É assim ou não é? Fala a verdade, irmão. Você não está, né? Você está mais no meu time do que no outro, né? Então, assim, Deus quer nos ensinar algo nessa noite. Porque nessa condição, a gente precisa realmente desenvolver este lugar de fortalecer os nossos músculos. E eu não estou falando de músculos naturais. Hoje eu quero falar sobre músculos espirituais que nós precisamos ganhar em Deus, para que nós possamos chegar até o nosso destino. Vocês acham que Deus chamou o povo do Egito para ficar 40 anos no deserto? Se eles não tivessem uma preparação de escravo, eles teriam dado conta de passar? Eles lutavam, eles trabalhavam, eles arrancavam, levavam ali tudo que precisava para o material, coletavam o material para fazer os tijolos, para poder preparar aquilo, carregavam, amassavam, colocavam tudo no lugar. Eles foram preparados. Essa escravidão, em algum aspecto, também lhes deu força nas pernas, no vigor físico, para poder aguentar um tempo de caminhada na areia.
Primeira vez que eu fui fazer crossfit, me levaram para fazer crossfit na areia. Acho que foi por isso que eu desisti de vez. Porque quando chegou na metade do exercício, eu já estava com a língua inteira do lado de fora, pedindo água e chamando mamãe. Né? Hã? É tipo isso. Então, a gente precisa entender que para você ganhar algo, e aí o lema da academia, no pain, no gain. Sem dor não tem ganho. E aí às vezes a gente quer tudo que no natural, o natural fala de coisas espirituais. É assim ou não é? Tudo fala, não diz o Judá Bertelli nos ensinou? Tudo fala. E aqui eu quero trazer algo para que nós possamos entender também com relação a isso. Há sim uma dor, mas também há um ganho, há uma preparação para que você possa chegar até este lugar. Porque se você não se preparar, você não vai conseguir alcançar o que Deus tem para você. E esse lugar, parece um pouco contraditório o que eu vou dizer, mas eu quero que você acompanhe a minha linha de raciocínio. Eu quero que você entenda que para você chegar até o teu destino, e você deseja chegar até o destino? Você deseja alcançar as promessas que Deus tem para você? Você deseja alcançar as respostas que você tem buscado em Deus? Então, a palavra para você é: tenha calma. Tenha paciência. Espere. Nós falamos sobre isso essa semana. Mas agora parece contraditório. Faço força para poder ganhar alguma coisa. E aí você vem me dizer que para o músculo crescer eu preciso ter paciência. Exatamente. Por quê? Porque nós precisamos pensar neste lugar. E vai dizer que ter paciência não é um lugar que causa dor. É ou não é? Vamos ver se causa dor mesmo, se não é raro isso. Quando a gente está esperando, está atrasado, e você chama o Uber e ele demora para atender, vai dizer que aquilo não faz uma dorzinha, bem complicado, né? Começa a querer ter que exercitar a sua paciência. Ou quando você está morrendo de fome e a comida não fica pronta. Tem uns que ficam até mal-humorados, já começam a querer causar outro tipo de dor, mas em outra pessoa, não é verdade? Porque tem gente que fica muito bem na vida, mas se tiver com fome, a ferradura aparece. Ou então, ter que esperar, você está ali nervoso no meio de uma reunião, você manda mensagem para alguém e de repente, silêncio. A mensagem nunca chega. A resposta não vem, e você fica naquela agonia, naquele desespero, porque você está esperando por algo, e aquilo inquieta, e te faz ser muito desconfortável. Agora, enquanto eu estava preparando a ministração, eu lembrei de uma das coisas que mais me causava dor na infância. Quando a mãe prometia que ele ia dar uma surra. Vai dizer que essa não é a maior dor, se apanhava antes, durante e depois. É a coisa mais triste que tem, porque a espera por aquilo que está por acontecer causa um desespero. Gente, a minha mãe é uma mulher muito sábia, mas toda vez que ela ia nos corrigir, ela deixava a vara na árvore da casa da vizinha. E aí ela ia lá na casa da vizinha, batia papo com a vizinha, tomava café com a vizinha, ela dizia: eu vou lá buscar o utensílio, né? A varinha do amor que ela chamava. E eu já volto. E aí ela ficava lá um tempão, e você sabendo que você ia apanhar, e ela nunca chegava, gente. Pensa num desespero que dava aquilo. A hora que ela aparecia, o coração já começava a parar outra vez. Quando ela ia, você tinha uma parada cardíaca. Quando ela estava vindo, você tinha a segunda. Gente, de coração a gente não morre na infância, né, nessas coisas. Mas só tem uma coisa que não é difícil de esperar. Pode ser difícil levantar cedo, pode ser difícil dormir tarde, mas quando fala de viajar, a gente está pronto rapidinho, né?
Já dorme com a roupa preparada, a mala pronta, tudo, não vê a hora. Por quê? Porque é bom. A gente fica naquela expectativa. Então, hoje em dia nós vivemos tempos onde as pequenas coisas nos tiram do sério muito rápido. Tudo é imediato, tudo é para ontem, tudo nos faz querer já, instantaneamente. E essa euforia, essa afobação tem nos roubado algo incrível em Deus. Tem enfraquecido a nossa musculatura espiritual. Por quê? Porque nós queremos também tudo de Deus para ontem. E tem alguns ainda que dizem: ah, se não recebeu de imediato a resposta, porque você está fraco na tua fé. Você não está acreditando muito naquilo que Deus está dizendo. Você precisa ser mais forte. Queridos, esperar também é ter paciência para aguardar, esperar com calma em Deus. É algo que nos dá força, nos torna diferente, nos faz alcançar lugares que muitos não vão alcançar. Gente, comer algo maduro leva tempo, mas o verde é fácil. Só que o verde não tem sabor e muitas das vezes vai embotar a sua boca. Pode te dar uma dor de barriga, pode fazer mal. Por quê? Porque não está no tempo certo. Então, nós precisamos entender em Deus esse chamado para aguardar, para perseverar, para permanecermos. E isso tudo é algo que tem sido roubado nessa geração, onde tudo em 1 minuto muda, em 10 segundos acabou, onde tudo tem que ser comunicado de flash, tudo tem que ser instantâneo, porque senão nada vai para frente. Gente, a sopa virou instantânea, o macarrão virou instantâneo, tudo é instantâneo. Agora a gente faz batata doce no micro-ondas. Milho verde ontem eu cozinhei em 5 minutos no micro-ondas. Coisa que a gente levava aquele tempão aguardando para poder comer lá. Agora tudo se tornou tudo muito rápido. Só que a gente acaba transferindo isso também para Deus. E essa transferência tem nos roubado a perspectiva de ter força para permanecer firme até o fim. Muitos têm desistido na caminhada quando não conseguem aquilo que desejam. Quando as coisas parecem que não saem conforme o seu querer e a sua vontade. Mas é esse desafio que vivemos, deste intervalo entre ter a promessa e receber a resposta, que nos torna perseverantes, longânimos, pacientes e realmente aqueles que cumprem a vontade de Deus. Há uma janela de oportunidade entre essa promessa e a resposta. E muitos de nós estamos perdendo essa oportunidade de transformação. Por quê? Porque queremos tudo na hora. Quero que você abra comigo Salmos 27, 4, para que a gente possa avançar um pouco nesse sentido. Como então fazer tudo isso para que nós possamos avançar e conquistar aquilo que o Senhor tem para nós? A primeira coisa, como diz o salmista, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. A Almeida Revista e Atualizada, ela diz: espere pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espere, pois, pelo Senhor. O que isso quer dizer? Fortifique-se no seu coração. Queridos, a palavra de Deus precisa estar plenamente no seu coração. Porque se essa verdade não encontrar pouso dentro do seu coração, para te dar a firmeza, você vai titubear na primeira oportunidade. E aí me lembra, um pouquinho do que diz lá, Provérbios 3, versículo 1 a 8. Diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz.
que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus, diga, o favor de Deus e dos homens. Você terá boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Queridos, olha quantas promessas nós temos da parte do Senhor, se você mantiver dentro do seu coração a palavra firmemente lançada, como a tua base de sustentação. O Senhor não quer que você apenas ouça falar, Deus não quer que você apenas saiba o que a palavra de Deus diz, Ele quer que você realmente guarde ela no seu coração, guarde com inteireza, não tirando aquilo que não vale a pena, como alguns acham, porque tudo aquilo que nos provoca, que nos incomoda, às vezes a gente quer tirar, principalmente quando a gente está bravo com alguém, a parte do perdoar o irmão a gente quer deixar para parte, mas assim, Senhor, venha contra o meu inimigo, né? Luta as minhas lutas, eu quero que o Senhor realmente batalhe por mim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esse é fácil de recitar. Mas quantas vezes nós temos olhado para a palavra e nós olhamos para ela peneirando aquilo que interessa, sem olhar para ela e tomar ela como a verdade. Nós declaramos toda a celebração. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Tudo que não está, que é contra o que ela diz, é mentira, é falso. Se você quer saber qual é fake news, o que não é, olhe para o que a Bíblia diz, porque ela é a verdade, ela é a única verdade, porque Jesus é a verdade, o resto é imitação, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele veio para nos enganar. Só não serão enganados aqueles que estiverem firmados na palavra, tiverem o seu coração firmes na palavra, e não apenas por aquilo que ouviram o pastor falar, mas por aquilo que você recebe do maná todo dia. É a tua experiência de busca diária que vai fazer com que aquilo se consolide dentro de você. Sabe, às vezes a gente quer ouvir a palavra de Deus por tantas pessoas. A gente assiste a ministração do Luciano Subirá, a gente assiste a ministração da Thalita Pereira, a gente assiste a ministração de tantos outros homens de Deus, lê tantos outros livros, mas queridos, e eu não rechaço isso, mas você precisa ler o autor e consumador da sua fé. É Ele quem te fortalece. É essa palavra que na hora da angústia tem que surgir no seu coração, tem que vir à sua mente. Por quê? Porque ela faz parte de você. E para ela fazer parte de você, ela tem que estar no seu contato diário. Sabe, eu estou estudando inglês já há bastante tempo. Eu continuo estudando toda vez. Né, Patrick? Estamos juntos. A gente continua firme no propósito. E sabe uma das coisas que eles mais falam? Para você aprender uma língua, você tem que ter contato com ela sempre. Você tem que criar meios para poder aprender, para ter contato. Se você quer saber o que Deus tem para a sua vida, você também precisa ter contato diário. Senão você nunca vai aprender a linguagem da verdade, porque a linguagem da mentira a gente aprende em toda a rodinha que a gente para. É na palavra de Deus, que é a verdade, que faz com que o nosso coração se alinhe e ganhe uma nova perspectiva. Por isso você precisa exercitar. Você precisa trazer essa palavra para o seu dia a dia. Porque não adianta simplesmente olhar, fazer um tique e dizer, ok, fechei por hoje, aprendi, agora deixa no canto e acabou. Porque toda a palavra de Deus, ela serve para a nossa edificação.
ela serve para corrigir o nosso rumo, porque os nossos caminhos nos levam à morte, mas o caminho de Deus leva à vida e à vida eterna. E é este o lugar que o Senhor nos chama para viver. Portanto, querido, seja forte e corajoso. Foi como ele disse a Josué. Josué 1 diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que vá. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Olha a promessa. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso. Sabe, uma das representações da paciência é a perseverança, é a constância, mas também é a coragem. Porque ser corajoso, a palavra coragem, ela vem do latim, ela fala sobre bravura de quem tem um coração forte. E aí, pensando sobre isso, como ter um coração forte? Quando você é convicto de algo que para você é fundamental, que você acredita de todo o seu coração que aquilo é importante, se alguém chegar para você e disser que aquilo é mentira, você se rende? Não. Por quê? Porque há uma convicção dentro do seu coração. Essa situação já chegou a nível de convicção. Se você acha que para vencer você tem que fazer esforço, você vai acreditar nisso com todo o seu coração, e aquilo que vier como uma experiência de algo fácil, rápido, você não vai cair nessa. Por quê? Porque há uma convicção no seu coração. E é sobre essa convicção que nós precisamos fortalecer todos os dias, porque todos os dias nós somos bombardeados com palavras, com decisões, com questionamentos, com situações que colocam a nossa fé à prova, dizendo: não faça assim, roube, minta, negocie, faça errado. Olhar para outra pessoa não tem problema. O que tem a ver? Você está viajando, não tem problema, aproveita. São coisas que a gente acaba sendo impactado todos os dias, e todos nós. Minta, não perdoe. É assim ou não é? Todos os dias. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que o maligno conduz. Mas se você não quer andar conforme a dança que o diabo colocou, se você quer entoar uma nova canção, se você quer viver uma nova realidade, você quer viver aquilo que Deus tem para você, você precisa conhecer qual é o plano dele. Esse plano precisa estar na sua boca. Esse plano precisa estar no seu pensamento. Precisa estar antes de você dormir. Quando você acordar, tem que estar nas tuas palavras. Tem que estar no seu olhar. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver que há algo diferente. Porque você não precisa abrir a boca, irmão, para poder declarar o reino de Deus. Você precisa ser o próprio reino de Deus aonde você está. Então seja forte e paciente.
Seja forte e corajoso. Seja forte e perseverante. Seja forte e longânimo. Seja forte e corajoso em nome de Jesus. Esteja o teu coração em Deus. Fortaleça, lendo a palavra, declarando a palavra. Sabe, queridos, nos momentos difíceis da nossa vida, só há uma saída para o cristão. Ele precisa ter a convicção do seu coração de que Jesus é a sua saída. Ele é a resposta, Ele é a sua salvação, Ele é o ponto final, Ele é o nosso destino, é nele o tempo todo. Não há outro caminho, não há outra direção, não há outro lugar, não há sabedoria humana que possa comportar esse discernimento de tudo que está ao nosso redor e do nosso futuro. Por isso que o homem sofre, porque o homem tenta controlar o futuro, e o futuro só pertence a Deus. Ele conhece todos os dias da sua vida, antes mesmo de você ter vindo a este mundo, antes mesmo de você ser um projeto na vida dos seus pais. Deus já sonhava com você, Ele já sabia para quem você viria. Para saber e viver o que você foi criado, para o qual você foi criado, você precisa conversar com o autor. Mas tem muita gente que está que nem no Alice no País das Maravilhas. Chega na encruzilhada e diz: para onde eu tenho que ir? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E é assim que o diabo tem enganado a muitos. Se você não sabe para onde você vai, qual é o destino e o chamado que o Senhor tem para você, a tendência é você ficar vagando, zanzando, batendo de porta em porta e não chegando a lugar nenhum. Por quê? Porque se você entender que o teu chamado em Deus é ser como Ele, teu chamado é ser parecido com Jesus, é ser a expressão do reino de Deus sobre esta terra, é fazer a diferença onde você estiver. Não vai importar o caminho, porque durante o caminho você sabe que o que você está fazendo, você está servindo Jesus. E é assim que nós vamos exercitando, porque não adianta apenas saber a palavra, eu preciso colocar em prática. E conforme eu vou praticando a palavra, mesmo com dor muitas vezes, porque pedir perdão, confessar pecado não é agradável, mas é libertador. Nos salva, nos coloca num outro lugar, nos eleva em maturidade, e cada vez mais nós somos chamados a ser mais maduros, deixarmos de ser bebê que mama, para poder começar a comer coisas mais sólidas, porque a cada refeição você vai ter que digerir, a cada palavra que Deus te dá, é uma nova digestão que você tem que fazer, tem coisas que precisam ser agregadas no seu corpo espiritual, são nutrientes que a palavra tem, que precisam começar a fazer parte da sua vida. Tem vitamina B, gente, que tem muito crente que está faltando B de Bíblia. E aí fica raquítico. Aí na hora de orar não consegue orar, na hora de buscar não consegue buscar, na hora de esperar por um milagre não tem força para esperar. Por quê? Porque não exercitou. Aí começa a colocar a culpa em Deus, questionar a Deus, dizendo que a culpa é dele. Queridos, não é a culpa dele. Tem muita coisa que depende de nós. Deus não vai fazer aquilo que depende de nós. Ele sabe toda a palavra, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele sabe tudo. Ele não precisa ler, Ele é a própria palavra. Nós que precisamos ler para conhecê-lo, para poder viver como Ele, para nos assemelharmos a Ele. Então guarde no coração a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor. Salmo 119, 11. Mas também, queridos, nós precisamos entender que só se vence quando o nosso coração está realmente voltado para esse propósito.
para esse destino, para esse chamado. Se você ainda não tem certeza do seu chamado, querido, porque eu não sei se eu tenho, qual ministério eu tenho. Fui chamado, queridos, todos nós fomos chamados para um ministério que é de todos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus nos chamou para ser aqueles que apregoam a paz, aqueles que aonde chegam, o reino de Deus se manifesta, que as pessoas veem em você o agir de Deus. Mas, enquanto nós esperamos, nós também precisamos perseverar. Apocalipse 3:10 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Queridos, há uma prova. E aí tem muito crente que a gente conversa: e aí, irmão, como é que tá? Ih, irmão, tá difícil, tô na prova. Tá difícil, é uma luta, tá complicado, ora por mim. Não tem problema a gente orar pelos irmãos, e a gente precisa orar uns pelos outros, porque muitas vezes a gente é fortalecido suportando nossos irmãos em amor. E suportar não é tolerar o irmão, é dar suporte para o irmão, para que ele possa avançar. Mas esse irmão também precisa se alimentar. Não adianta ficar dando comidinha por sonda para o irmão. Se ele não exercitar, ele precisa ganhar força na musculatura para conseguir se alimentar sozinho. Nós precisamos desse caminhar, nós não podemos ficar parados. Romanos 5, do versículo 3 ao 5 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, a esperança. Vejam, é uma sequência. Vamos lá, eu recebo a tribulação, porque Deus me coloca na prova, no teste. Você recebeu a palavra: preciso perdoar meu irmão, estou magoado com alguém, me fez mal. Aí o pastor Mauro brigou comigo, estou azeda com ele. Olha, gente, pensa numa baianinha que roda nessa hora, né? Fica braba. Aí eu vou ler a palavra de Deus, e Deus diz, vou ler lá: perdoai os nossos, né? Perdoai assim como eu vos perdoei. Aí eu digo: agora lascou-se. O que eu faço agora? Eu tenho que colocar em prática. A tribulação já chegou. Agora eu preciso efetivar com a ação da palavra. Por quê? Porque é assim que a palavra vai ganhando força, vai ganhando mais músculo na minha vida. É assim que eu vou ganhando um caráter aprovado, porque isso transforma do lado de dentro. E é por conta de estar transformado do lado de dentro que eu recebo nova esperança. Porque eu não olho mais para mim, mas eu vejo que Cristo habita em mim, e Ele faz a diferença em minha vida. Aquilo que eu não dou conta de fazer, Ele em mim, aí é possível, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é a minha força, é a força dele em mim que faz toda a diferença. E muitas vezes a gente fica nessa perspectiva. Então, não é ficar esperando cair do céu as coisas. Não é que nesse tempo eu vou deixar as coisas rolarem e eu vou passar pela tribulação só dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Vou ficar aqui de braço cruzado, esperando o Senhor vir com teu socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Gente, tem irmão muito almático por aí. Tem irmão que fica só nessa lamúria, mas não lembra que tem mais caminho para fazer. Deus não nos chamou para ficar chorando as nossas lágrimas ali, chorando as nossas dores. Deus nos chamou para avançar. Há um caminho em Deus para conquistar. Você só vai conquistar se você tiver força.
Salmo 130 diz assim, versículos 5 e 6: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra eu coloco a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Vejam, não é uma espera passiva, é uma espera ativa, porque a sentinela não podia ficar de braço cruzado lá. Ele esperava o amanhecer, mas ele tinha que estar lutando, ele tinha que estar vigiando. Por quê? Porque se algo passasse, poderia dizimar todo o restante, toda a sua família, todo o reino. Então ele estava na vigia, ele estava como sentinela, mas ele estava atento ao que estava acontecendo. E muitas vezes Deus está falando, Deus está sinalizando, e a gente não está vendo. Por quê? Porque estamos voltados para nós mesmos, aguardando: Deus, venha ao meu socorro, faça alguma coisa, sendo que Deus quer fazer algo em nós primeiro. Muitas vezes esse tempo de espera, a gente fica imaginando que Deus vai fazer algo na vida do meu irmão, sabe? Aquela unção da pá, que você bate a pá e joga no irmão, assim, é para ele, Deus. Você lê a palavra de Deus, mais uma para o meu irmão, aquele lá que está na célula, que tem problema. Querido, a palavra de Deus é para você. Toda palavra, ela serve para a nossa edificação. E nós precisamos receber com o coração alegre. Então, receba. Nesse tempo, é tempo da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, muitas vezes a gente fica agonizando, porque nós estamos muitas vezes preocupados apenas com o que Deus fará ao nosso redor, para mudar a nossa situação, sendo que Deus quer mudar algo em nós. E aí eu quero que você reflita por um instante. O que está em excesso na sua vida que precisa ser transformado? O que tem levado o teu tempo de espera a demorar mais? O que você tem carregado de peso que é desnecessário? Que tem te impedido de alcançar o que Deus tem separado para você? Olhe para dentro de você. Deixe Deus te mostrar quais as áreas que você ainda precisa ter um caráter aprovado. Será que Deus precisa te dar mais temperança? Será que Deus tem que te dar mais longanimidade? Será que está te faltando mais amor pelas pessoas? Compaixão? Será que o que tem carregado dentro de você, muitas vezes é o orgulho que te leva a achar que dá conta de tudo? Sabe, queridos, Deus quer nos levar a um outro patamar, e Deus quer fazer a diferença na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos sim entender que nesse processo, o Senhor está forjando em nós a imagem e semelhança de Jesus. O sim de Deus, Ele te abençoa. O não de Deus, Ele te protege. Mas é o espere e esperar com paciência que vai te preparar para alcançar o destino que o Senhor te chamou. Você crê nisso? Deus está nos chamando para viver o melhor dEle, mas para que nós possamos viver tudo o que Deus tem para nós, nós precisamos estar preparados. Abraão levou muitos anos para poder, depois da promessa, quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos, mas quando se cumpriu, ele tinha 100. 25 anos esperando. Isaac casou aos 40, ele era estéril, ele foi ter filhos com 60 anos, isso é uma espera. Davi esperou 15 anos para se tornar rei. José tinha 17 anos quando ele foi vendido, mas só aos 40, ele estava realmente assumindo o seu lugar. Deus sabe gerenciar tudo, e Ele sabe o tempo de todas as coisas.
Às vezes o que nós não recebemos é porque nós não estamos preparados para receber. Prepare-se, abra o teu coração e deixe Deus fazer em você, para que então Ele possa fluir através de você ainda mais. Vamos nos colocar em pé. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, inscreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.